Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores desse podcast. Hoje é dia 5/9/2022. O assunto desse podcast é sobre xenofobia na Europa. Eu sou o Eduardo, o apresentador e o que vai responder as perguntas. Como eu já tinha falado antes, o tema da conversa é xenofobia na Europa. Agora eu vou falar um pouco sobre o conceito da xenofobia. A xenofobia faz deste modo referência ao ódio, receio, hostilidade, rejeição em relação aos estrangeiros. A palavra também é frequentemente utilizada em sentido lato, como a fobia em relação ao grupo étnicos diferente ou face às pessoas cujas caracterização social, cultural e política que se desconhecem. Agora vamos para a primeira pergunta. O que são refugiados? Qual é a estimativa atual de refugiados no mundo? Refugiados são pessoas que estão fora do seu país de origem, devido a fundados de temores de perseguições relacionados à questão da raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. Os refugiados existem no mundo. Pelo menos 89,3 milhões de pessoas em todo o mundo foram forçadas a deixar suas casas. Entre elas estão quase 27,1 milhões de refugiados, cerca de metade dos quais têm menos de 18 anos. A fonte é de um site chamado Acenur Brasil. Vamos para a segunda pergunta. Qual é o motivo das guerras no Oriente Médio? Os conflitos ocorrem na maioria das vezes por fatores geoestratégicos como o controle do petróleo, rivalidades locais e conflitos religiosos entre cristãos, judeus e muçulmanos, citas e sunistas. A fonte é Colada Web. Terceira pergunta. Quais os principais países de entrada dos refugiados? Os principais países de acolhimento. A Turquia acolhe cerca de 3,8 milhões de refugiados, a maior população mundial. A Colômbia ficou em segundo lugar, acolhendo aproximadamente 1,8 milhões, incluindo venezuelanos deslocados no exterior. A fonte é Acenur Brasil. Quarta pergunta. Quais as medidas políticas e econômicas que estão sendo adotadas referente à situação atual dos refugiados? O que é xenofobia e qual é o seu grau de ocorrência na Europa? Respondendo à primeira pergunta da pergunta, que é quais as medidas políticas e econômicas que estão sendo adotadas referente à situação atual dos refugiados. Assistência em dinheiro. Fornecer dinheiro aos refugiados permite que eles atendam às suas necessidades de forma digna e contribuam para a economia local. A fonte é Acnur, Brasil. Respondendo à segunda pergunta da 4, que é o que é xenofobia e qual é o seu grau de ocorrência na Europa. O problema da xenofobia na Europa vem intensificando-se ao longo do tempo. O continente, assim como os Estados Unidos, é um dos locais do mundo que mais recebe imigrantes, além de contar com uma elevada imigração interna, graças à livre circulação de pessoas que atinge a maior parte dos países membros da União Europeia. Com isso, a xenofobia, que é a aversão, o preconceito ou a intolerância para os grupos estrangeiros, aumentada a cada dia. A fonte é do site chamado Mundo Educação. Vamos para a pergunta 5. O Brasil recebe refugiados? De onde eles vêm? Quais as principais necessidades?
Sim, o Brasil recebe refugiado. Eles vêm de todo canto do mundo. A Síria é de onde vem a maior parte, seguida da Angola, Colômbia, Congo e Líbano. A violação de direitos humanos em seus países é o principal motivo que faz o refugiado buscar abrigo no Brasil. A fonte da pesquisa foi retirada no g1.globo.com. Pergunta 6. Quais as principais dificuldades você encontrou na leitura desse texto? As principais dificuldades que eu notei sobre a xenofobia na Europa é que as pessoas criticam, têm olhares maliciosos e preconceituosos sobre os nativos e sobre os refugiados que vêm de outros países que estão em perseguição. Muitas das pessoas não gostam que eles entrem nos seus países porque eles acham que o país vai ser menos valorizado porque tem refugiados de outros países que estão fugindo da guerra, fugindo das perseguições e porque também nos países onde que eles moravam, como Colômbia, Angola, esses países estão sem condição para conseguir alimentar a sua família. Eles vão para esse lugar para conseguir uma vida melhor para os seus familiares. E também tem muitas pessoas preconceituosas por causa que eles não são dos países deles e eles pensam que eles vão ter menos condições de trabalho. Assim, uma pessoa de fora entra num cargo e a pessoa da Europa que quer trabalhar e não consegue porque eles falam que eles veio de outros países para vir aqui no Brasil, que veio aqui para a Europa para pegar o cargo de trabalhador, que eu quero trabalhar, mas vem refugiados, vem pessoas de outro lugar falando assim, por que eles vão trabalhar comigo se eles são de outros países? Eu vi que eles são muito preconceituoso com as pessoas que vêm de outros países, refugiados, essas pessoas que vêm de outros países para conseguir alimentar sua família e sair da pobreza para levar uma condição melhor para os seus familiares de outros países. A maioria dos refugiados sai da Colômbia, sai do Peru, sai desses locais mais afastado para conseguir sustentar sua família, que ela não passa fome e que eles querem melhorar e sair do conforto do país dele para conseguir um emprego bom. E vem europeus da Europa mesmo falando que é errado, que eles não deveriam ir, que é mau preconceito, e eu vejo eles têm uma xenofobia com os refugiados e um preconceito enorme. Pergunta 7. O bullying é um tipo de xenofobia? Você já viveu algo semelhante? Xenofobia? Você já viveu algo semelhante? Em resumo, a xenofobia é um medo ou ódio por estrangeiros ou estranhos e está vinculada às atitudes e comportamento discriminatório e frequentemente culmina em atos de violência como diferentes tipos de abuso e exibição de ódio. Eu, eu já sofri bullying quando era menor, não gostei e nunca aconteceu mais comigo a sofrer bullying, porque eu não sou estrangeiro. E eu nunca sofri xenofobia porque eu não sou estrangeiro. E obrigado por você ter escutado o podcast até aqui. Que você esteja mais ciente do que é xenofobia na Europa. E obrigado por escutar esse podcast.